Eu preciso de dois textos aqui. O primeiro é Gênesis 37, 7. Gênesis 37, 7. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Preste atenção. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 2, o texto 2, Gênesis 42, verso 6. Gênesis 42, 6. José era o governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José era governador do Egito, e era ele que vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero mostrar a trajetória de um indivíduo que conseguiu alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Não é porque Deus tem algo para você que isso necessariamente irá se cumprir. As promessas de Deus sempre serão vinculadas, ou na grande maioria das vezes, a via de regra, a postura daquele cujo qual recebeu a promessa. Para mim, os planos de Deus nunca foram de que Sansão vivesse a humilhação, a cegueira, um trabalho forçado, morresse debaixo de escombros. Eu não acredito que esse era o projeto de Deus. Essa foi a correção da rota daquilo que Sansão fez de errado. Para mim, Deus que trabalha de uma forma extremamente organizada e pontual, a Bíblia chega a dizer, na carta do apóstolo Pedro, que o sangue de Jesus já era conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Ou seja, tudo sempre esteve sob controle. Para mim, o povo deveria sair do Egito pelas mãos de Moisés, mas não com pragas, não. Para mim, com a autoridade de alguém que Deus constituiu como faraó do egípcio. Ah, pastor, mas os egípcios jamais aceitariam um faraó egípcio. Talvez por isso que quando José se torna governador, me parece que não foi na gestão legítima dos egípcios, mas sim nos ixos, que haviam invadido e vencido o Egito e levado para lá, há anos atrás, a cavalaria, porque anteriormente o Egito nem cavalo usava. É importante nós entendermos que Deus tem tudo muito justinho, muito bem feito. As pragas só vieram porque Moisés se atrapalhou. O Sansão só foi humilhado porque se atrapalhou. Porque Deus tem todas as coisas para fazer certinha. Quando nós nos atrapalhamos, as coisas ficam complicadas.
Quando nós vemos a história de José, ele é um dos que menos se atrapalha. A história de José é uma das histórias mais justinhas. Dificilmente você vai ver esse cara, ou a Bíblia dizendo que ele tirava seu momento tão grande de oração, como Moisés, como Abraão, e como tantos outros. Dificilmente você vai ver esse camarada envolvidos em questões conjugais, com brigas e dilemas com sua esposa. Dificilmente você vai ver os filhos de José dando problemas para ele, como deu os de Samuel, como deu os de Davi, como os deu o de Jacó, fora o José, como os deu o de Isaac, como deu os de Abraão. Quando você olha a história do José, nem parece que esse cara é crente nos padrões espirituais que nós estabelecemos ou pré-estabelecemos. O que esse camarada tem? Não estou negligenciando, é lógico que ele orava, é lógico que ele cumpria todos os protocolos, mas quando você vê a vida do camarada, sabe, para mim José é como um skatista, sabe, aquele indivíduo que só anda para frente, tem equilíbrio, sabe cair, gosta de obstáculo, e aquele camarada que vai sempre numa linha, às vezes talvez nunca tão rápido quanto gostaria, mas pensa num indivíduo cujo qual dá prazer de você ver a história dele. Ele recebe uma promessa que provavelmente se cumpre, talvez mais de 20 anos depois, se somarmos os 7 anos de fartura, um período ainda de escassez, o tempo que ele passou na prisão, o tempo que ele passou na casa de Potifar, o tempo que ele passou em posse dos midianitas ou ismaelitas, e o tempo que levou entre seu sonho até ele ser vendido por seus irmãos. Quando somamos tudo isso, nós vamos ver que o que foi prometido no capítulo 37, verso 7, se cumpriu no 42, verso 6, e praticamente numa linha reta, praticamente num ambiente extraordinário. E por quê? É isso que eu quero mostrar a vocês, rapidamente. Porque se eu pedir aqui para levantar a mão, quem tem promessa, provavelmente todo mundo levanta. Se eu perguntasse a você, se você conhece alguém que morreu sem as promessas se cumprir, provavelmente você também levantaria a mão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É importante, porque senão eu já vi gente se questionando sobre as promessas. Primeiro, quando alguém fala algo para você, pode ser Deus, pode ser o mal, ou pode ser a própria pessoa. Então é um grande desafio